Muito bem, senhoras e senhores, mais uma vez, boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos. É com muita honra que a Federação dos Trabalhadores na Indústria dos Estados de Goiás, Tocantins e do Distrito Federal recebem, nesta tarde de quarta-feira, uma tarde muito especial, recebem Sua Excelência o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Douglas Alencar Rodrigues, para uma visita e um bate-papo com todos os diretores da Federação, presidentes de sindicatos, associados, representantes patronais, advogados, ou seja, todos que estão participando deste encontro extremamente especial para todos nós. Gostaríamos inicialmente de agradecer as presenças na pessoa do presidente da FITIEG, a Federação dos Trabalhadores na Indústria nos Estados de Goiás, Tocantins e Distrito Federal, Pedro Luiz Wiksnewski, o Pedrão. As presenças, obviamente, do nosso convidado especial, ministro Douglas Alencar Rodrigues, presença do presidente, do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, da 18ª Região, desembargador Paulo Pimenta, muito obrigado, desembargador, por sua presença, do procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Goiás, 18ª Região, doutor Alpiniano do Prado Lopes, presença da doutora Jaqueline Carrijo, auditora fiscal da Superintendência Regional do Trabalho em Goiás, doutora Jaqueline, que é a chefe da seção de fiscalização do trabalho aqui da SRT no nosso estado, presença do Fernando Mendes da Silva, presidente da Associação Goiana da Advocacia Trabalhista, Leopoldo Siqueira Mundel, presidente da Comissão Especial de Direito Empresarial do Trabalho da OAB. Obrigado, doutor Leopoldo, pela presença. Minha presença neste encontro da Valéria Anastácio, diretora-geral da Escola Superior da Advocacia Trabalhista de Goiás, Valéria Pelar, presidente do Conselho Municipal dos Direitos Humanos e Cultura de Paz de Goiânia, também vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, além de também presidente do Centro Popular da Mulher de Goiás, representando aqui a UBM, a União Brasileira de Mulheres, presença do Paulo Célio de Jesus, presidente da FETAER, a Federação dos Trabalhadores Rurais, Empregados Assalariados de Goiás. Obrigado, Paulo Célio. Presença do José Maria de Lima, secretário de Finanças da FETAER. O José de Oliveira, presidente do Senalba e também do FIDDECA, Goiás, Mato Grosso do Sul, a Federação Interestadual dos Trabalhadores nas Empresas de Difusão Cultural e Artísticas de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Também a presença do Paulo Gomes Brito, representando aqui o Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias do Estado de Goiás. Também a presença do Edivar Pereira de Souza, representando aqui a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Goiás. E a doutora Jordana Araújo, diretora da AGATRA, Associação Goiana da Advocacia Trabalhista, e ela que também é membro, é conselheira da OAB de Goiás. Também a presença do nosso presidente do IGT, muito obrigado pela presença, representando aqui todos os advogados trabalhistas, membros do Instituto Goiano de Direito do Trabalho. Bem, ao cumprimentar todos os presentes aqui na sede da FITIEG em Goiânia, cumprimentamos também todos vocês que nos assistem, participam deste encontro Diálogos com o Poder Judiciário em todo o estado de Goiás, participando através da videoconferência que foi disponibilizada especialmente para essa situação. Como já dissemos no início, todos os diretores da federação, presidentes de sindicatos, representantes dos trabalhadores, representantes patronais, advogados, integrantes da área de recursos humanos de empresas que foram convidadas e estão participando deste evento, que terão possibilidade também de participar do diálogo no momento oportuno, fazendo perguntas, questionamentos ao ministro e a todos que estiverem participando. Bem, nós convidamos para ocupar o seu lugar aqui no palco, iniciarmos, portanto, este diálogo com o Poder Judiciário, com a participação especial do ministro do TST, Douglas Alencar Rodrigues, o anfitrião desta tarde, o presidente da FITIEG, Pedro Luiz Wiksnewski, o Pedrão.
Para acompanhá-lo também nessa nossa mesa simbólica de bate-papo, nós convidamos a assessora jurídica aqui da Federação dos Trabalhadores na Indústria dos Estados de Goiás, Tocantins e Distrito Federal, doutora Cristiane Pavan. E convidamos em seguida o convidado especial deste encontro desta tarde, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Douglas Alencar Rodrigues. Bem, para realizar uma saudação oficial a todos que participam presencialmente deste encontro e também por videoconferência, com a palavra o Pedrão, presidente da FITIEG. Nós temos um tirt aqui nesse... Boa tarde a todas e a todos. Queria pedir licença para poder falar aqui sentado, né? Afinal de contas, tem esses 3 lugares aqui e até se a gente levantar também vai ficar mais alto um pouquinho, né? Gostaria de agradecer a presença de vocês, é muito importante mesmo, né? Aonde que nós temos aqui uma recepção ao ilustre ministro Douglas Alencar Rodrigues, ministro do TST, que ontem nos pegou de surpresa, ligou para a gente e disse que vinha a Goiânia e que nós gostaríamos, e nós fizemos questão de recebê-lo aqui, né? Ele disse que não pôde comparecer à nossa posse no último dia 24, agora tem que pagar uma prenda, né? E a prenda foi essa, eu convidei-o aqui para participar e a gente fazer então um debate, né? Um debate, uma conversa, um bate-papo, não é isso, ministro? E, logicamente, que com o apoio aqui da doutora Cristiane, que muito bem nos assessora, né, fizemos, então, a questão de convidá-los, pessoas ilustres e entidades ilustres do mundo do trabalho, da qual nós respeitamos e nos consideramos parceiros, grandes parceiros, né? E dessa forma, vamos, então, partir aí para essa conversa. A participação de vocês, logicamente, nós temos aqui autoridades constituídas, né, que representam alguns poderes, né, como é o caso do doutor Paulo, que representa nesse momento aqui o Tribunal Regional do Trabalho, 18ª Região. Nós temos também o doutor Alpiniano, que é o chefe do Ministério Público do Trabalho, né, e também representante aqui da SRT, a doutora Jaqueline. Enfim, tem várias outras autoridades e várias outras entidades que se fazem representar aqui. Dizer a vocês, mais uma vez, sejam bem-vindos, fiquem à vontade para poder fazer as vossas participações. E eu, assim, de antemão, com a permissão do ministro e de mais autoridades, como nós temos também espectadores aqui que estão no sistema online, e gostaria de cumprimentar a todos os que estão participando desse momento e dizer que nós temos, assim, gostaríamos de pedir para abordarmos alguns assuntos interessantes e que é do mundo do trabalho, do nosso dia a dia, aquilo que nós enfrentamos nas bases, doutor Douglas. Como, por exemplo, eu acho que as outras entidades sindicais que estão aqui presentes, as federações, eles vão acabar concordando com o que a gente vai falar aqui. Uma delas, e de todos os nossos sindicatos filiados, o Adilson também já passou por isso, como diretor de sindicato de mineração, diz respeito aos turnos ininterruptos 4x4, né, de 12 horas. E aí a gente queria ver o que é direito disponível, o que não é direito disponível, o que poderia ser aceito nisso, se haverá concordância ou não em acordos coletivos firmados ou convenções, né? Porque eu julgo que a classe trabalhadora está muito empenhada em fazer parte desses horários de trabalho, dessas escalas de trabalho. É o que mais eles pedem para a gente. E olha que a gente tem trabalhado aí em 40 usinas de álcool, doutor Douglas, doutor Paulo, e eles sempre abordam esse assunto. E nós temos alguns acessos, vamos dizer assim, longos acessos,
que o trabalhador viaja 60 quilômetros em asfalto, ou 50 quilômetros em asfalto no ônibus, depois mais 15 ou 20 quilômetros em estrada de chão para poder chegar ao seu trabalho. Não vou nem falar em horas inintíneas nesse caso, né, porque daria outra polêmica, um outro debate, uma outra conversa. Mas a questão aí mais é assim, se for para trabalhar nessa distância e abordar esse horário, chegar lá a fazer 8 horas e não recebe por esse horário, no caso também, eles pensam que talvez fosse melhor, né, ter um regime dessa natureza de 4x4, trabalha 4 dias, ou de forma alternada, ou então turnos fixos. Alternada seria trabalhar das 7 horas da manhã até as 19 e folgava depois, no intervalo de 12 horas, e voltava num outro turno das 19 às 7, fechando depois, logicamente, já o seu direito ao descanso de 12 horas e mais 4 dias de descanso, né? É o que todo mundo sonha e gostaria que fosse feito. Mas o trabalhador não aguenta, né? Mas eles pedem para a gente. E a gente fica, às vezes, de calça, eu não diria saia, mas calça justa, porque a gente não pode dizer, olha, eu não conheço a legalidade, ou algumas autoridades não concordam, então há um desconhecimento geral sobre isso. Ou talvez o senhor possa esclarecer ou demais autoridades aqui. E outros 2 temas seria da questão de representatividade sindical. Nós estamos agora, recentemente, aqui, inclusive com um processo de uma outra federação, onde nós temos nas representações também, dentro das próprias usinas de álcool, outras profissões, né, tidas como profissionais e tal. Eu vou dar um exemplo aqui, os estivadores de mercadorias, né? Numa usina de álcool, eles carregam o saco de açúcar, faz o carregamento, o descarregamento. E aí eu queria questionar um ponto. Assim, a gente tem conhecimento que o TST e que o próprio STF já reconhece essa categoria diferenciada, né, de trabalhadores dentro de uma base, mas eu queria questionar então a nossa unicidade sindical. Porque se nós vivemos a unicidade, ainda vivemos a unicidade sindical, muito se discute uma pluralidade, mas dentro dessa unicidade sindical, poxa, se nós temos uma empresa que ela mexe num todo, no setor produtivo, nós temos uma entidade sindical que representa como um todo, inclusive açúcar, álcool, etanol, etc., etc., não nos parece muito justo que essa empresa, então, represente esses trabalhadores, não participe de convenção, não faça acordos coletivos e tenha acesso a essa categoria diferenciada. Então, uma coisa que também gostaria de trazer, se der tempo de poder conversar sobre isso. E, finalmente, né, a questão da gratuidade da justiça do trabalho para as entidades sindicais que vêm acessá-lo, né? Eu acho que seria esse o termo, né? Depois a doutora pode esclarecer isso melhor. Bom, pessoal, lancei esses piolinhos aí, ou essas lentes, né, na cabecinha de cada um de vocês, para a gente poder dar uma coçadinha e virar piolho. Isso quer dizer o quê? Vamos discutir, né? E dentro dessa discussão aí, de repente, a gente possa esclarecer melhor, não somente para nós, que eu confesso para você que tem essas dúvidas, muitas, mas também com os nossos companheiros que estão aí, né, de uma forma presente através do sistema online aí, em seus computadores e nas bases. Então é isso. Gostaria agora de passar a palavra para a doutora Cristiane, que tão gentilmente e fez acontecer isso aqui, porque passei a bola para ela ontem, depois da nossa conversa, doutora. Doutora, o que a senhora acha? Ela falou, vamos fazer. O que eu gosto muito dela é que com ela não tem tempo ruim, não. Passou para ela a bola, pode saber que ou ela vai redondinha para você bater lá no gol, ou então ela marca o gol, não é isso? Parabéns para ela, muito obrigado. Bem, é uma verdadeira honra estar diante de tamanhas autoridades. E nós ainda estamos pisando em ovos, em nuvens, em acreditar que o ministro do TST está na nossa casa. Mas mais do que recebê-lo, ministro, a gente vê o que realmente lhe inspira, que é o direito do trabalho, é a análise do direito social, a oportunidade do tribunal, e quando a gente fala em um órgão máximo, né, da Justiça do Trabalho, realmente agir naquele propósito, no propósito de
Eu até repito muito essa frase, mas é de combater o bom combate. Então, nós ficamos muito felizes dessa proximidade com o Poder Judiciário. Em igual grau, nós nos sentimos muito honrados da presença do desembargador Paulo Pimenta, do doutor Alpiniano, da doutora Jaqueline, porque o mundo do trabalho ele é feito com essas instituições. E daí eu não poderia deixar de lembrar da nossa querida e amada advocacia. Sabemos que não é fácil o nosso labor. Direito sindical ainda é um pouco pior, porque a gente sabe que o enfrentamento não é fácil, mas a gente também não desiste. E como não lembrar das entidades sindicais aqui representadas pelas federações, senhor José de Oliveira, Edivarde, de fato, no campo, que a gente conhece o trabalho de vocês. Então, no mesmo propósito que o ministro Douglas hoje está aqui, eu acredito que as entidades sindicais também os estão. E não poderia também deixar de lembrar aqui do Instituto Goiano da Advocacia Trabalhista, que abraça não só a advocacia, mas outras instituições. A AGATRA, representada pela minha querida amiga Jordana. Autoridades, como é o caso da ESAT, que está ali na Escola Superior do Trabalho, que não se cansa também de buscar um maior aprofundamento. Então, eu acredito que a discussão vai ser muito profunda, já é de peso pelas pessoas aqui presentes, e eu gostaria de colaborar na máxima humildade, com um pouco de experiência que nós temos aqui no movimento sindical, digo eu como advogada trabalhista, porque o Pedrão já tem uma longa jornada. Embora eu esteja desde 2008 atuando junto às entidades sindicais, ainda assim há muito que aprender. Então, muito obrigada pela sua presença. Ministro, eu acredito que nós vamos construir juntos um mundo melhor. É esse o nosso propósito. Muito obrigada. Antes de passar a palavra, então, para o ministro, parece que eu andei falhando aqui com os companheiros, justamente do mundo sindical, os companheiros que nós estamos juntos na luta, né? Os nossos presidentes de federação aqui presentes, os companheiros sindicalistas, né? Companheiros assim de longas datas, não é isso, Edivar? Edivar, inclusive, foi aqui diretor da FITEG, diretor financeiro, né? Doutor José de Oliveira, Paulo, Zé Alves, Zé Maria. Então, agradeço enormemente a presença de vocês, também no sindicato da categoria do pessoal que é da saúde, né? Da representação da saúde. Pessoal, desculpe se eu esqueci alguém, mas então, agora com vocês, vou passar a palavra, então, para o nosso ministro, made in Goiânia, Goiás, né? Douglas de Alencar. Bem, boa tarde, uma grande alegria, uma grande honra poder estar aqui. Cumprimento aqui o Pedrão, a doutora Cris Pavan. Eu quero imprimir um tom absolutamente informal a essa nossa conversa, mas eu não posso deixar de saudar de forma muito especial o desembargador Paulo Pimenta, o doutor Alpiniano, a doutora Jaqueline, todos os advogados e advogadas aqui presentes, enfim, lideranças sindicais, e dizer que eu sou goiano de nascimento e de convicção, gosto de Pequi, gosto de vir a Goiás, Goiânia, e, de fato, ontem telefonei ao Pedro. Antes, mandei uma mensagem para a doutora Cris, ela demorou a responder, eu sou um pouco agoniado. Já atravessei logo, já fui direto ao presidente e disse, olha, recebi o convite para sua posse, não pude estar presente, mas quero te fazer uma visita. E esse convite que me fiz foi, talvez, motivado por um interesse egoísta da minha parte. Que eu quero ouvir as impressões dos trabalhadores sobre esse momento que nós estamos vivendo, um momento de transição profunda no direito do trabalho no Brasil. E um momento que se inicia não com a reforma trabalhista, mas muito antes dele, ou dela. Nós costumamos rotular, classificar, fixar marcos temporais para identificar mudanças. Não foi a Lei 13.467, não foi a Lei 13.429, que veio um pouquinho antes, a lei da terceirização, não foram as decisões do Supremo Tribunal Federal em 2015, aqueles dois casos, não sei se
já ouviram falar, acho que eu já estou rouco de tanto ouvir, caso BESC, caso Fazenda Olhos d'Água, em que o Supremo Tribunal Federal impôs uma releitura do texto constitucional em relação à autonomia negocial coletiva. E por que o Supremo Tribunal Federal foi chamado a decidir aquele caso? O RE 590-415. Porque as senhoras e os senhores, lideranças sindicais, assessores jurídicos, firmaram sucessivos acordos em convenções coletivas de trabalho, desafiando a jurisprudência, inclusive simulada, do Tribunal Superior do Trabalho. Se nós fizermos, o desembargador Paulo e eu somos do mesmo tempo, entramos na magistratura há mais de 3 décadas e conhecemos bem essa história. Se nós fizermos uma revisita ao passado, perceberemos que o mundo parecia muito mais simples. Acordos e convenções só poderiam ser firmados para ampliar aquilo que se continha no direito positivo. Isso era muito simples, o princípio da adequação setorial negociada. Logo, toda disposição normativa que fosse contrária a uma prescrição legal, se isso implicasse flexibilização, redução de direitos, seria invalidada sistematicamente, como era, pelo Poder Judiciário. Muitas vezes provocado por ações individuais, outras tantas por ações anulatórias, porque, ao fim e ao cabo, era aquela a visão de mundo que orientava nossos corações e mentes. Um poder judiciário interventivo, um direito legislado impositivo, uma autonomia negocial coletiva mitigada, mas isso mudou. Isso mudou porque a sociedade assim exigiu. O Supremo simplesmente verbalizou aquilo que era óbvio. E o Pedrão acaba de trazer um exemplo dos turnos ininterruptos de revezamento. Todos conhecemos a súmula 423 do Tribunal Superior do Trabalho. Mas a realidade da vida é muito mais complexa do que a visão que cada qual de nós pode ter em relação aos institutos jurídicos. Nenhum de nós é contra a dignidade humana, sobretudo de trabalhadores, pessoas hipossuficientes. Não, absolutamente não. Nenhum de nós é contra essa ideia de justiça social que a Constituição enumera como princípio, base, fundamento e objetivo da ordem econômica e da ordem social. O que nós precisamos, então, neste momento de refundação do direito do trabalho a partir dos atores sociais, é de reconhecer a essencialidade das duas classes, capital e trabalho. A reforma trabalhista, quando sistematiza, lá nos artigos 611A e 611B, o que pode e o que não pode ser negociado, deu um salto exponencial. É bem verdade que a reforma trabalhista cometeu alguns pecados, e esses pecados estão sendo corrigidos gradativamente. Veja-se a contribuição assistencial, que o Supremo Tribunal Federal, num primeiro momento, insistiu pela impossibilidade de cobrança de não associados e depois agora vem restabelecendo aquela ideia da oposição. Isso por quê? Porque a realidade se encarregou de demonstrar que a nossa história social, econômica, política e jurídica no campo das relações de trabalho exigia esse modelo. Porque ao mesmo tempo que a reforma prestigiou a negociação coletiva, ela enfraqueceu as entidades sindicais, retirou de uma forma abrupta, sem pensar numa transição, a principal fonte de custeio dessas entidades, que era a contribuição sindical compulsória. Hoje foi falado, ouvi comentários aí em relação à dificuldade que a federação enfrentou após a reforma trabalhista. Ativos foram alienados, enfim, vendidos para poder fazer face às inúmeras despesas que o sistema anterior acabou se encarregando de produzir. Então nós vivemos um momento de inflexão, de transição. E talvez a mensagem que deva ser enunciada de forma contundente é essa da importância do diálogo social responsável e consequente. Dizia para a doutora Cris, se eu fosse advogado de entidade sindical, de trabalhadores ou de empresas ou de entidade patronal, eu iria, em todo o processo negocial, exigir a comprovação da legitimação
das deliberações que eram levadas à mesa de negociação. Por que isso? Porque a legitimidade da manifestação de vontade das categorias, me parece, deva ser o elemento definidor, decisivo, na análise das normas coletivas de trabalho. Não basta uma legitimidade formal, a só assinatura de um acordo ou de uma convenção, produzindo seus efeitos, não basta para evitar questionamentos do Poder Judiciário. E, portanto, a legitimidade material, essa que se extrai a partir da atuação das próprias categorias, me parece essencial. Cadê as atas, os editais de convocação? Quantos se pronunciaram? Em relação aos turnos ininterruptos, nós temos um caso lá no TST que está parado já há algum tempo e que reclama urgente decisão. Uma empresa de siderurgia lá do interior de Minas firmou um acordo coletivo estabelecendo um regime 2x2x4. Os trabalhadores cumpriam 10 horas e 45 minutos, 2 dias da semana, começando pela manhã, 10 horas e 45 minutos nos 2 dias seguintes, começando no outro turno, e folgavam 4 dias. Por esse sistema, por esse modelo, eram prestadas 156 horas mensais, eles eram remunerados com 220 horas. E a comunidade, a cidade, se organizou a partir daquele modelo. Mas aí um trabalhador individualmente considerado ajuiza uma ação impugnando o negócio coletivo que havia sido aprovado de forma maciça numa Assembleia de Trabalhadores. Qual o papel do TST? Vamos aplicar a súmula 423, que admite a prorrogação até 8 horas apenas? Aqui eu peço permissão para cumprimentar o Dr. Rodrigo Dias, que é juiz do trabalho, destacada atuação da Escola Judicial do Tribunal, inclusive. É uma honra tê-lo conosco. Mas vejam o desafio que nós temos no TST. E aquele egoísmo a que me referi ao início da minha fala. Nós precisamos ouvir e entender as necessidades. Esse depoimento de 60 quilômetros, mais 10, 15 de estrada de terra, uma jornada dilatada, atendendo aos interesses dos trabalhadores, uma estrutura de prestação de serviços sem risco à saúde, um ambiente seguro de trabalho, que é outro tema delicado, tema sensível, precisa ser muito bem comunicado, avaliado, examinado. A reforma trabalhista trouxe uma disposição extremamente interessante, e eu sou daqueles que acham que o legislador não age por maldade, não age imbuído do espírito de retrocesso civilizatório. O legislador estabeleceu que a prorrogação da jornada em ambiente insalubre, que antes demandava, doutora Jaqueline, a autorização de Vossa Excelência, né, do Ministério do Trabalho e Emprego, desde a reforma passou a ser possível mediante negociação coletiva. Qual é o sentido dessa inovação? Por que o legislador conferiu às entidades sindicais também essa responsabilidade pela autorização do trabalho em jornada, prorrogação da jornada em trabalho insalubre? Porque é a tese que eu defendo. Conferindo mais responsabilidade, estimulando o sindicato a ter mais contato, mais diálogo responsável com os empresários, verificando o ambiente de trabalho, os equipamentos de proteção à saúde e segurança, o sindicato poderia se substituir aos auditores fiscais, otimizando, dinamizando essas relações. E, obviamente, tudo isso num contexto de concessões recíprocas. Nós não podemos esquecer que a negociação coletiva surge, nasce num momento ou num contexto de concessões recíprocas. Há vantagens e desvantagens que se compensam. Evidentemente, nós também sabemos que há momentos em que a economia vai mal e a negociação coletiva, reduzindo direitos apenas, acaba preservando empregos. A própria Constituição, no artigo 7º, desde 88, enumera a redução de salários por meio da negociação coletiva. É óbvio que as entidades sindicais, que são depositárias desse poder imenso de regulação dos contratos de trabalho, devem considerar essa realidade. O risco de perda de empregos é o maior drama que precisa ser evitado. A pandemia nos ensinou muito. A legislação da crise, as medidas provisórias que romperam dogmas caríssimos ao direito do trabalho, inclusive redução de jornada de salário por meio de negociação individual, nos ensinou muito que a economia não pode ser negligenciada. O Supremo Tribunal Federal, quando edita o tema 638 da tabela de repercussão geral,
dizendo que dispensas massivas devem ser precedidas de negociação, também chama atenção para a circunstância de que o risco não é só do empresário, é de todos, inclusive da sociedade, porque as empresas têm um papel importante. No nosso modelo de organização sociopolítica, a livre iniciativa é um direito fundamental. A liberdade de trabalho está consagrada lá no artigo 5º, inciso 13. É qualquer atividade destinada à geração de riquezas. Então nós temos lá os princípios da ordem social, os princípios da ordem econômica, e nós temos o reconhecimento da propriedade privada com função social, da livre iniciativa como um direito fundamental, da livre concorrência, do respeito ao consumidor, ao meio ambiente, a sustentabilidade social, o pleno emprego. São todos vetores, ideias abertas que orientam a sociedade, trabalhadores, empregadores, entidades sindicais, empresas, na construção das regras que vão reger as suas vidas, os seus negócios jurídicos. Então nós temos que ouvir e pensar que a negociação coletiva ocupa hoje um lugar de destaque nunca antes imaginado. A negociação coletiva é hoje a chave para a melhor conformação dos interesses entre o capital e o trabalho. Mas, para tanto, nós precisamos de determinadas condições. Uma delas é a representatividade, é a legitimidade das entidades sindicais. Nós estamos aqui numa casa de trabalhadores e eu tenho absoluta convicção de que é uma entidade representativa, que vai ao chão da fábrica, que ouve os trabalhadores, que realiza assembleias, que colhe as suas impressões, as suas necessidades e vai à mesa de negociação com boa fé, construir o que é possível. Já se falou, o direito do trabalho e a justiça do trabalho foram pensados para conter a ganância dos empresários. Mas nós também temos ganância de trabalhadores. Eu, como juiz, procuro ser absolutamente imparcial. Embora no mundo em que estejamos inseridos atualmente a imparcialidade possa ser vista como uma fraqueza até, o papel do Poder Judiciário é um papel de harmonização de interesses que não deve ser lidos apenas de forma antagônica, mas harmônica. Eu tenho dito a todo instante, inclusive em sessões de julgamento, que no processo de interpretação e aplicação de normas jurídicas, nós não podemos negligenciar dimensões outras importantes, a exemplo da sociologia, da política, da moral, da economia. Nós não podemos negar, até porque a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que nos obriga como magistrados a interpretar e aplicar as leis, exige que nós tenhamos uma postura também consequencialista. Não é só consequencialista, não é excluir os valores do nosso método de tomada de decisão. Os valores existem e são importantes, mas nós devemos conjugá-los também com as consequências que decorrem das escolhas interpretativas que produzimos no instante em que vamos julgar, resolver determinados conflitos. O papel hoje de ser magistrado não é fácil. Não é fácil, porque quando se fala, por exemplo, em análise econômica do direito, alguns colegas se arrepiam, amolam os seus facões, aliás, desembainham as suas espadas e vêm para cima para trucidar. Mas isso é uma realidade óbvia, que, de novo, a pandemia nos mostrou. Não há capital sem mão de obra, não há mão de obra com trabalho decente, sem capital que também experimente êxito na sua atividade. São, desde a encíclica Rerum Novarum, nós aprendemos isso, duas faces essenciais de uma mesma moeda. Nós precisamos ter relações de trabalho sadias, construídas a partir do diálogo social. E o papel do Poder Judiciário é um papel de garantia desse mínimo existencial, dessas condições que precisam ser cumpridas para que a negociação coletiva possa vicejar. Pedro lançou 3 questionamentos aqui em relação aos turnos ininterruptos de revezamento, a gratuidade do acesso à justiça para as entidades sindicais, e tinha mais uma, a questão da representatividade, que é um tema fantástico, talvez o tema dos temas em termos de organização sindical. Quem vai ter legitimidade para negociar? É a entidade mais representativa? Como é que nós vamos aferir essa representatividade? É pela tradição, pelo histórico de negociação coletiva? É pelo número de associados? Aliás, um problema sério o número de associados
das entidades sindicais no Brasil, porque nós não temos garantia de emprego. Nós vivemos alguns paradoxos, porque ao mesmo tempo em que se pretende que haja envolvimento dos trabalhadores com as entidades sindicais, a história tem revelado que em muitos momentos esse movimento de sindicalização é freado por dispensas, pela alta rotatividade de mão de obra, por condutas antissindicais de empresas. Isso existe. O mundo não é feito de anjos, também existem demônios, como nós sabemos, né? E é por isso que a justiça existe. Mas o problema da representatividade tem que ser aferido, me parece, a partir de elementos outros, além do número de sindicalizados, que é um indicativo, mas que não pode ser o determinante. Penso que seja a tradição da entidade, o número de negociações coletivas, até porque, eventualmente, se pode caminhar nesse ambiente de pluralismo, que parece ser o futuro, para a celebração de diversas normas coletivas com diferentes entidades sindicais em empresas de grande porte. Isso seria razoável? Haveria impacto do ponto de vista de isonomia, de tratamento isonômico entre empregados vinculados a entidades distintas? Nós podemos caminhar para uma Babel normativa que não interessa a ninguém. Até porque, quando se fala em Babel normativa, nós falamos em segurança jurídica, que é o exato oposto desse cenário de insegurança em que, lamentavelmente, ainda estamos inseridos. Mas a questão do custeio das entidades sindicais ou da gratuidade da justiça, a nossa jurisprudência no TST admite a possibilidade de que pessoas jurídicas também sejam agraciadas com essa gratuidade, mas para tanto é preciso que haja comprovação mínima de que a entidade não detém condições mesmo de suportar as despesas. O tratamento para as entidades sindicais é o mesmo dado às pessoas jurídicas em geral. E por fim, terceiro tema, os turnos interruptos de revezamento, né? Quer dizer, só para finalizar, eu acho que a ideia aqui é só uma introdução, na verdade. Como eu disse, eu vim mais para ouvir, para sentir as angústias e aprender com as senhoras e os senhores sobre tudo que se tem vivido aí na linha de frente da negociação coletiva, né? Enfim. Para finalizar, eu diria que nós ainda temos um campo vasto a ser percorrido para que obtenhamos a necessária segurança jurídica na Justiça do Trabalho, ou a partir da atuação da Justiça do Trabalho. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar, já começou a julgar a validade constitucional da regra inscrita no artigo 702, inciso 1º, a linha F da CLT, que é uma norma curiosíssima. O TST já decretou a inconstitucionalidade dessa norma. Essa norma diz assim: o TST e os TRTs também só poderão editar súmulas, rever súmulas, cancelar súmulas pelo voto de 2/3 dos seus membros, precedida essa votação de decisão unânime, de decisões unânimes de pelo menos 2/3 das suas turmas, nós temos 8, em 10 sessões diferentes. Parece uma pegadinha, né? Eu até escrevi um texto dizendo que essa norma seria de uma inconstitucionalidade acachapante, porque vulnera a autonomia absoluta dos tribunais, confere à Justiça do Trabalho um tratamento diferente daquele que a legislação sempre conferiu a todos os tribunais brasileiros. O CPC tem as suas regras que respeitam esse espaço de conformação interna dos tribunais, mas o Supremo começa a julgar essa regra e o placar está em 5-4. Faltam 2 votos. Não se sabe o que vai acontecer. E qual é o efeito prático concreto de uma eventual declaração de constitucionalidade dessa regra? É a impossibilidade de o TST rever as suas súmulas que estão hoje com um sinal trocado, antagônicas em relação às normas da reforma trabalhista. Entendam, nós temos súmulas e temos leis que estão em rota de colisão. As súmulas não foram canceladas e a lei está valendo. É algo curioso, que gera um sentimento de esquizofrenia. E aí vem aquela segunda pergunta: o empresário vai investir num país em que não se tem segurança jurídica? Quando é que há geração de emprego? A promessa constitucional do pleno emprego depende do quê? De uma série de condições, obviamente, mas, sobretudo, de segurança jurídica.
que é a segurança jurídica, afinal? É esse estado de espírito segundo o qual o passado será respeitado, o presente e o futuro serão tratados com o significado que a lei prevê hoje. Essas idas e vindas da jurisprudência geram um ambiente de absoluta intranquilidade. E é isso que nós devemos combater, de forma rápida, objetiva, eficiente. Sem segurança jurídica, nós não temos como ver as promessas constitucionais realizadas. Tenho muitos amigos em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, enfim, Pará, amigos advogados, amigos empresários, lideranças sindicais. E alguns amigos dizem, olha, a empresa tive que mandar para o Paraguai, porque aqui não se tem segurança jurídica. Outra foi para a Índia. Nós estamos perdendo empregos por conta desse cenário de absoluta insegurança jurídica. O Supremo ainda tem 11 ações para julgar da reforma trabalhista. Foram 40, salvo engano, propostas, ações de controle concentrado. E hoje nós estamos no TST com esse grande desafio. Tema 1046, você também mencionou isso. O que é um direito absolutamente indisponível? O que pode e o que não pode ser objeto de uma negociação coletiva? O Supremo Tribunal Federal poderia ter avançado. Quando nós estudamos o assunto, nós percebemos que direitos absolutamente indisponíveis são direitos que a nossa tradição, que os nossos valores consideram essenciais, conformadores da ideia de dignidade humana. Tudo que acaba com essa dignidade humana não pode ser transacionado. Então nós vivemos hoje um cenário também de insegurança em relação, por exemplo, às ações judiciais de homologação de transação extrajudicial. Trabalhador e empresa resolvem por fim a um contrato de emprego, com advogados diferentes, sentam-se à mesa e celebram uma transação. E levam ao Poder Judiciário para obter o selo da segurança jurídica. E ali alguns problemas surgem, porque alguns colegas magistrados entendem que podem interferir naquele espaço de autonomia individual da vontade que o trabalhador exerceu. E aí surgem questionamentos se a jurisprudência está claudicando, oscilando. E um dos eixos, um dos objetivos da reforma foi esvaziar o Poder Judiciário dessas ações simuladas. Que havia, pessoal, ações simuladas. Eu posso dizer, pelo menos do meu lugar de fala, da minha experiência como magistrado, eu cansei de ver ações simuladas, que eram transações, ações propostas apenas para obter a chancela judicial. O distrato não era previsto, passou a ser previsto. Então, nós precisamos avançar com muita humildade, reconhecendo que há, por parte do Poder Judiciário, uma dívida com a sociedade. A segurança jurídica não deve ser uma quimera, uma promessa vazia, deve ser algo concreto, palpável, que sirva à sociedade. E, evidentemente, eu estou falando aqui meio sem rumo, né? Mas a ideia era uma conversa, isso aqui não é uma palestra, talvez é uma provocação inicial para a gente ter aqui um pinga-fogo. E eu me coloco à disposição e renovo os agradecimentos, não apenas pelo autoconvite, pela aceitação. Aliás, doutora Cris, meus parabéns. Eu disse a ela que seria uma conversa, uma visita, ela transformou essa conversa, essa visita, num evento magnífico, com tantas pessoas ilustres, o que muito me honra. Muito obrigado pela atenção. Ok. Parabéns, ministro. Estava ouvindo aqui as suas palavras, né? Como o senhor falou também que de vez em quando a gente solta os nossos demônios, né? Eu, quando vou na base, às vezes eu cito, conforme o ambiente, agora é hora de soltar os meus diabinhos, né? Tem os meus anjinhos e os meus diabinhos, né? E a gente fala isso numa assembleia, não fala isso na assembleia, mas age dessa forma. Na questão do que o senhor falou também, que mexe com a vida social do município, como o senhor falou na questão dos turnos, né? Tem lá, e mexe mesmo. Eu trabalhei aqui no município de Crixás, e aí nós pactuamos esses turnos de 4x4.
Isso foi ao longo de uns 10 anos, talvez, né, até vir trazer essa baila, uma discussão mais atual sobre isso. E aí, quando acabou esses turnos, né, essas atividades dessa modalidade, eu lembro que até os donos os vendedores de bebida, que vendem bebida, eles foram lá na empresa e não pode acabar com esse turno e tal, porque o pessoal estava quebrando, né? Porque o pessoal passava 4 dias e o pessoal fazia muito uso da bebida. Então, esses turnos realmente o pessoal tem um apreço por eles, né? E, enfim, a gente espera que isso seja feito aí dentro dessa vontade, dessa forma de acordar, que o trabalhador venha ter as suas razões também, se ele tem vontade de submeter esses turnos, né? Por que não a vontade do trabalhador que seja feita? Essa é a finalidade do acordado sobre o legislado, né? E a autenticidade máxima através da Assembleia. Se não for através da Assembleia, entidade que não pratica a Assembleia, como você falou, que tem que ter essa representatividade, eu acho que a credibilidade fica meio complicada, né? Queria cumprimentar o Dr. Rodrigues Dias, né, Justiça do Trabalho. Seja bem-vindo. Fico muito agradecido e honrado com a sua presença aqui também. A doutora Cristiane me pediu, e eu acho que nós poderíamos, se o senhor concordar, eu tenho mais aqui, ela pediu por uma questão de ordem, mas antes eu quis dizer, vamos abrir uma sessão de perguntas, pode ser, doutor? Senão não fica aquele bate-papo que a gente queria providenciar desde o começo, né? Então, doutora... Ministro, como a visita é informal, eu acredito que a gente pode verdadeiramente falar qual que é a nossa realidade quando a gente fala de negociação coletiva de trabalho. Qual que é o enfrentamento da entidade sindical? A título de exemplo, por exemplo, nós temos o setor sucrocoleiro, são 40 usinas no estado de Goiás. E o doutor do Poder Judiciário, assim como todos os representantes aqui, sabem como, de fato, acontece uma negociação coletiva. Nós estamos falando, de um lado, a entidade laboral, de outro, a patronal. A patronal representada por 40 assessores de usinas, muitas delas se tratando de usina de capital aberto, de grande poder aquisitivo, e nós já estamos falando de cifra de milhões ou bilhões, e cada uma com o seu corpo jurídico, com 5, 6 advogados cada usina, e nós do lado de cá, representando o sindicato laboral. E dentro dessa negociação, o que mais nós enfrentamos, eu acredito que todos da categoria são no mesmo sentido, é a pressão pelo desemprego. Nós temos sempre essa alegação. Olha, se aumentar esse ticket de alimentação, é possível que haja desemprego. Então, nós enfrentamos, como entidade sindical, um desafio de falar em nome do trabalhador, do que foi colhido em assembleia, mas também temos um enorme desafio de entrar em números e em relação ao capital. Como que se manifestou o setor sucrocoleiro no ano que passou? Qual que é a perspectiva para o ano futuro? Então, para o sindicato laboral, não é fácil esse desafio, é um desafio extremamente árduo, e daí nós estamos falando de várias possibilidades de flexibilização que nós somos pressionados em mesa de negociação. Daí a gente fala da flexibilização externa de entrada. O que seria? Uma flexibilização que a própria legislação permite para que se diminua direitos, para que venha a ser aumentado a margem de empregos, para que haja mais, que sejam firmados contratos de trabalho. E daí a gente tem uma flexibilização interna também, no sentido da gente precisar flexibilizar direitos para se manter empregos. Também tem essa flexibilização que a gente sabe que a nossa legislação permite. Temos a flexibilização externa de saída. Hoje, uma empresa pode demitir em massa sem submeter ao sindicato. Hoje não tem mais homologação por meio do sindicato. Nós temos também uma
possível, e daí isso é bom para nós, trabalhadores, no caso da flexibilização de proteção, que é o melhor dos mundos. Esse ano a gente comemora a inclusão de um vale alimentação no setor das indústrias de R$20 por dia, que antes nós não tínhamos. Então, a gente comemora, porque é uma flexibilização possível para proteger os direitos trabalhistas. Nós temos também uma flexibilização de adaptação, que é bem nas palavras do Pedrão. O turno ininterrupto, o turno de revezamento de 4x4, se for uma realidade do segmento daquela cidade, daí nós podemos flexibilizar as normas para que elas venham ser adaptadas. Temos também a flexibilização condicionada, que é o caso das horas em itinere. A gente conseguiu muito, o segmento aqui também dos trabalhadores rurais também foram vencedores nesse ponto, porque a gente incluiu um benefício por conta da retirada das horas em itinere. Então, seria a flexibilização de condicionada. E a incondicionada é o que a gente não espera dos nossos sindicatos, que a gente venha a incluir em nossos instrumentos coletivos algo a trazer prejuízo para o trabalhador sem uma contrapartida para o trabalhador, que é o que a gente não espera. Mas como o doutor, pelo que eu entendi, a sua intenção é saber o que ocorre no mundo sindical, em simples palavras, é um enfrentamento gigante, ministro Douglas Alencar. Nós estamos falando de negociações que não basta a gente saber a vontade do trabalhador. A gente também tem que saber como que percorre o capital. E sabemos, não somos ingênuos, que muitas vezes é noticiado essa pressão de que vai se perder emprego e etc., justamente para se conseguir uma boa negociação daí para o lado do capital. E temos uma outra situação que o sindicato laboral enfrenta, que daí isso a gente pode falar em números, que depois da reforma trabalhista, apenas 8% dos sindicatos patronais tiveram algum deságio ali no seu custeio, em face de 92% dos sindicatos laborais que tiveram uma perda abrupta ali em relação ao custeio. E por que 8% somente dos sindicatos patronais? Porque nós temos o Sistema S, que a gente sabe que é a grande fonte de custeio das entidades sindicais. E daí eu trago um pouquinho a história do direito sindical brasileiro, que ela veio, não só o brasileiro, o direito sindical, na verdade, né? Ela veio para que o sindicato pudesse se equiparar ali à empresa. Mas, a partir do momento que se possibilitou a criação de sindicatos patronais, daí se tornou desleal e desigual novamente, como é o caso das negociações coletivas, como de fato ocorre nos sindicatos e federações, e é o nosso enfrentamento. Em relação, se me permite agora falar de um tema que me é muito preocupante, que é a questão da gratuidade da justiça, e daí isso eu chamo a atenção do doutor Rodrigo, do doutor Pimenta, que são aí os nossos julgadores. Por que eu defendo tanto a tese da gratuidade da justiça também, ministro Douglas? Por quê? O sindicato, como bem falado pelo ministro, ele pode ser comparado até uma atividade fiscalizatória da própria superintendência do Ministério Público do Trabalho. Nós defendemos uma massa de trabalhadores, e quando a gente fala que a gente precisa comprovar a nossa hipossuficiência, nós estamos equiparando o sindicato a um CNPJ. E o sindicato ele exerce uma atividade que vai muito mais além, porque nós estamos falando de proteção de direitos sociais e, às vezes, até a impossibilidade de uma massa de trabalhadores acessarem a justiça. Porque, eu confesso, eu tenho medo de ingressar com uma ação, por exemplo, solicitando periculosidade em relação a uma empresa de grande porte, que os honorários se tornem inviáveis, por mais que eu tenha algum dinheiro nos cofres. Por quê? Eu penso que aquela fonte ela serve para representar os trabalhadores, e não como pagamento de custas ou alguma condenação nesse sentido. Então, eu vejo esse tema mais até como uma forma de se respeitar o livre acesso à justiça. Eu acredito, inclusive,
que, com toda a nossa responsabilidade que nós temos enquanto entidades sindicais e representativas, que nós deveríamos estar no hall, junto lá com toda a vênia, doutor Opiniano, junto ao Ministério Público do Trabalho, isento de custas, e que isso estivesse escrito em nossa legislação. Então, isso seria o mais justo quando a gente fala de gratuidade da justiça, porque nós somos os defensores dos trabalhadores e representamos aquela categoria. Eventualmente, alguma comprovação de que aquele sindicato tem como suportar as custas, aquele valor não seria para pagamento de custas, mas sim para representar os trabalhadores em mesas de negociação, para que a gente possa se deslocar até a empresa que fica no interior, para que a gente possa contratar também advogados que ficam naquela cidade, que seria muito mais fácil do que um deslocamento aqui da nossa capital, e assim por diante. Então, eu acredito que a representação, daí sim nós podemos utilizar dos cofres do sindicato para que, de fato, os trabalhadores sejam representados. Então, o que eu tinha para passar o cenário aí do que a gente vive no mundo do trabalho enquanto entidade sindical seria nesse sentido, e eu espero ter contribuído, e passo a palavra ao nosso presidente. Só gostaria de acrescentar aqui, com a vossa permissão, duas coisas. A primeira é que, no caso nosso, da questão da gratuidade da justiça, como sendo Federação dos Trabalhadores eclética, fica muito mais difícil ainda. Nós representamos uma gama muito maior de trabalho, o universo é muito maior, a quantidade de empresas são maiores. Eu quero pensar que nós temos hoje, em termos de documentação depositada lá no sistema mediador, eu quero que seja pelo menos 150 instrumentos que nós temos lá depositados. E empresas, poderia dizer que são até milhares de empresas que estão inseridas na nossa condição. Então, para entrarmos, assim, talvez isso até nos intimida um pouquinho como entidade sindical, de entrarmos na justiça se não houvesse ou deveria ter essa gratuidade. Por que nos intimida? Porque não é que nem disse a doutora, nós temos no nosso caixa, por exemplo, recursos, sim, para poder fazermos todas essas ações aí de assembleias, de viagem, de representação. E quando nós queremos entrar na justiça, se nós tivermos que arcar com despesas dessa natureza, às vezes a gente intimida para a própria representatividade. É isso? Então, seria essa uma situação bastante complicadora para nós. Bom, a outra é na questão da representatividade, como ela falou, e eu sempre cito isso quando a gente vai falar sobre o assunto do mundo sindical. A nossa situação também contra a Federação dos Trabalhadores, nós vamos negociar com as empresas, né? São 40 empresas do setor sucrocoleiro, doutor Opiniano. O senhor sabe disso, o senhor também sabe. E aí que entra a questão da representatividade. Imaginem só, eu disse, o capital social reunir todas essas empresas é 40, mais ou menos, se fosse 1 bilhão, dá 40 bilhões para essas empresas. E nós vamos lá como Federação dos Trabalhadores, nós e mais 2 sindicatos. Um sindicato que, inclusive, o presidente Peu está aqui, Pedro Teles, né? É o presidente lá do Citifaeg do Centro-Norte, tá? E o sindicato também do Citifaeg, que é o resto do estado de Goiás, Tocantins e Distrito Federal. Essa representação nossa é muito pequena. Por quê? Olha só a desvantagem. Vou citar só um assunto, a questão da execução dos turnos de trabalho. Se nós temos consignados lá a questão dos turnos de trabalho. Então, como está na convenção geral, presumimos que todas as empresas podem executar esses turnos, né, dentro de uma regra. Entretanto, a única maneira que nós teremos, agora uma determinada empresa não poderia, ela não tem acordo coletivo, ela só segue só a convenção. E se ela tem inserido esse turno lá dentro da convenção, ela simplesmente não negocia conosco. Nós temos algumas empresas dessa natureza, eu diria que 5, né, doutora? Não negocia, ela segue apenas e tão somente a convenção, né? A desproporcionalidade é muito grande. Se nós colocarmos lá o capital deles, vamos dizer assim, a quantidade de pessoas que representam lá também essas empresas, frente à nossa entidade sindical, nos parece, e isso é uma realidade, bastante desproporcional na hora da negociação, né?
Então, temos alguns elementos, depois nós queremos fazer até uma visita para o doutor Alpiniano, trocar uma ideia, que ele sempre abre as portas generosamente para nós, e nós gostaríamos de trocar umas ideias, né, se for possível. Agora, haja tempo para isso, né, doutor Alpiniano? Mas eu sei que o senhor está disposto a isso, quer ajudar e sempre se preocupa bastante. Então, pessoal, você falou, né, citou os casos, né? Agora, não sei se o doutor Douglas quer responder esses casos e depois abrir um pouquinho para as perguntas, né? Senão... Vira um diálogo só de nós três, né? E a ideia é que todos, eventualmente, possam participar. Bem, doutora Cris, parabéns. O enfrentamento ele é necessário e desde sempre existiu e vai seguir existindo. As entidades sindicais são frutos necessários do modelo capitalista. As entidades sindicais foram, em boa medida, prestigiadas pela própria reforma e pelo Supremo, quando confere à negociação coletiva esse prestígio, essa centralidade. E eu fico pensando se não é hora de nós começarmos a discutir de forma séria, consequente e responsável uma lei que defina e puna as condutas antissindicais. Acho que isso existe e precisa ser combatido. Também a legislação de fomento à negociação coletiva urge, inclusive em linha de harmonia com as convenções da Organização Internacional do Trabalho. Há pouco comentávamos a decisão do Supremo, uma decisão recente, Piso Nacional da Enfermagem, uma decisão importante com vários itens. O ministro Barroso me parece ter andado muito bem ali, quando, por exemplo, diz, em relação às entidades de saúde puramente privadas, que se não houver negociação, prevalece a lei. Ou seja, inverteu-se um pouco a lógica. E uma lógica que, em alguma medida, gerava e gera muita dificuldade, muita perplexidade, sobretudo em razão do afastamento, que aqui eu considero positivo, do próprio poder normativo da Justiça do Trabalho. É preciso que a sociedade se autonomize. É preciso que capital e trabalho desenvolvam relações responsáveis, sadias, consequentes. Esse enfrentamento sempre existiu e sempre vai existir. Então, eu fico aqui a refletir se, por exemplo, em relação aos honorários, as custas, o acesso à justiça, o custeio, né, as verbas de sucumbência, poderíamos pensar em parâmetros similares àqueles que orientam a Lei 7347 de 85, a Lei da Ação Civil Pública, salvo comprovada a má-fé, não se condenem honorários. Até porque foi dito, e ninguém nega isso, que as entidades sindicais, quando buscam o Poder Judiciário com ações civis coletivas ou ações civis públicas, estão ali defendendo direitos sociais. Como foi mencionado, até esqueci de falar, que eu fui xingado nas redes sociais, né, por conta da decisão, essa decisão da prorrogação da jornada em ambiente insalubre, por negociação coletiva. E eu escrevi na decisão que se as entidades sindicais negociarem de forma irresponsável, se algum trabalhador contrair alguma moléstia em razão do trabalho insalubre, também responde, juntamente com o empregador. Então, não é uma porta aberta para precarização. Mas, enfim, agradeço a oportunidade uma vez mais e sigo à disposição para aprender com audiência presencial ou telepresencial. Pessoal, finalmente agora vamos abrir para perguntas. Doutora Jaqueline, alguém poderia levar o microfone? É porque se não falar no microfone, o pessoal lá na tela não ouve. Vou pegar o gancho da insalubridade, né, das atividades insalubres e falar um pouco de jornada de trabalho, turnos, 4x4, 6x6, aí vem, né? Todas as formas. O mundo do trabalho mudou. A pandemia deu saltos em inúmeras questões do mundo do trabalho, incluindo aí mais e mais um debate profundo que a gente tem que fazer hoje, sim, com relação à jornada de trabalho. As novas gerações não querem modelos rígidos. Não querem, não adianta. Então, nós temos várias formas hoje, novas formas de trabalho aí, né? E veja bem, nós somos desafiados, né? No meu caso, como auditora fiscal do trabalho, que tem poder de polícia para defender direitos sociais, esse é o meu papel, né? Então, assim,
Nós somos também desafiados em relação a essas questões, já que a legislação, infelizmente, ainda não acompanha, né, esses novos modelos. Mas, como o ministro bem falou, a realidade atropela a gente. Está acontecendo. E nós temos que dar respostas satisfatórias, especialmente nós, da Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho. É a nossa missão institucional, né? Então, voltando ao assunto da insalubridade, e aí é mais uma reflexão, não uma pergunta. Como auditora fiscal, 27 anos de carreira, eu já analisei inúmeros acordos e convenções coletivas durante as auditorias sob minha responsabilidade. Além de estar na chefia da seção, eu coordeno 2 setores econômicos, saúde pública, privada, transporte de carga e passageiro, e faço um trabalho bem específico com a Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado de Goiás, a proteção dos trabalhadores das forças de segurança do Estado. Veja bem, grau de risco 3 e 4. Isso significa que, para vocês do mundo sindical, o desafio, além de entender e se aprofundar nas questões, eu acho chato, né, direito econômico, mas, enfim, não é meu, né? Eu acho chato, mas a gente não pode desprezar a importância desse tipo de análise, obviamente. Mas é extremamente importante se aproximar também das outras disciplinas. Medicina do trabalho, por exemplo, e aí eu vou tocar no assunto. O ministro falou, e nós, na auditoria, nós identificamos isso. Por exemplo, não há um selo, por exemplo, de que aquilo que está sendo negociado, né, não há aquela certificação, digamos assim, de que aspectos ergonômicos foram tratados e bem avaliados por um médico do trabalho em conjunto com outras especialidades. Grau de risco 3 e 4 impõe. Então, assim, para vocês do mundo sindical, esse é um outro desafio. Trazer os profissionais da área médica, das outras disciplinas, para que essas, inclusive para validar esses acordos de vocês, para que não haja nenhum prejuízo, né, doutor, futuramente, para que não caia, ou não leve uma auto de infração, ou isso pareça, assim, nós fazemos um esforço muito grande, porque é do DNA da Auditoria Fiscal do Trabalho, né, valorizar, estimular o sindicalismo. É do nosso DNA, né? Então, assim, quando lavramos o auto de infração, incluindo uma ementa, por exemplo, que pega uma cláusula de acordo e convenção coletiva, para nós é muito ruim, porque é como se nós estivéssemos diminuindo o valor daquela negociação. Então, assim, é uma reflexão de que o movimento sindical tem que dialogar com essas outras especialidades, engenheiros do trabalho, médicos do trabalho, e esses profissionais trazerem, né, outras disciplinas, porque o médico do trabalho, por exemplo, ele vai ajudar na parte ergonômica e a questão ortopédica, por exemplo, do cortador de cana. Né? E a questão, e se ele for cardiopata? Quantas horas ele pode trabalhar? E esse PCMSO, e esse PGR, e esse, aí não vou falar as letrinhas, né, mas isso é muito importante, porque na medida que há esse enriquecimento do acordo da convenção coletiva, menos risco, por exemplo, de um ato nosso reduzir a força da luta sindical. Eu penso que isso é muito importante. Goiás, ministro, teve um aumento expressivo do número de acidentes fatais, acidentes graves e fatais. Você queria saber o cenário? O cenário é esse. Nós temos trabalho escravo, infelizmente, no nosso estado, um resgate atrás do outro, entendeu? Aí vem de todos os setores econômicos, socorroleiro, construção civil, confecção, você pode, infelizmente. Nós temos uma superintendência que atua muito nessa área. Nós temos trabalho infantil, nós temos um esforço muito grande, infelizmente os nossos números pioraram em relação ao trabalho infantil. Nós temos desigualdades nas relações de trabalho, aí, fazendo um recorte, mulher, gênero, cor, raça, cor, gênero, piora ainda mais, com valores menores nos trabalhos das mulheres, o rendimento menor. Isso tudo passa pela nossa superintendência. E apesar do nosso número pequeno de auditores fiscais, o esforço tem sido muito grande para combater a discriminação, as desigualdades, todas essas formas de superexploração do trabalho humano, né?
Mas, assim, voltando para o nosso assunto aqui, então, assim, fortalecer essa discussão, trazendo a multidisciplinariedade, também vai ajudar. E eu concordo muito com você que isso é uma questão de direito a acesso ao judiciário. É uma discussão importante mesmo, essa questão dos valores, né? Obrigada. Obrigado, doutora Jaqueline. Só queria também colocar algo para reflexão nas suas palavras. A senhora falou das entidades sindicais também ter uma representatividade, como o médico do trabalho, alguma coisa assim. Quando se trata de uma entidade sindical laboral, é difícil. As condições financeiras hoje elas não dão essa condição, né? Mas é lógico que se o cenário mudasse, um trabalho, por exemplo, uma federação, de repente, tem essa condição, né? De contratar um profissional para poder acompanhar isso e dentro dos seus sindicatos filiados, talvez ela possa fazer isso. Mas ainda assim está difícil, sinceramente. Mas eu concordo com a senhora, se chegasse a essa condição, seria muito, mas muito importante mesmo. E daria um certo conforto para o presidente ou para os diretores do sindicato fazer esse determinado acordo aí. Agora, por outro lado, indiscriminadamente existem milhares de sindicatos. Um com uma representação, uma perfeita representação, uma boa representação, e outros abriram suas portas ali, receberam sua autorização para o funcionamento do Ministério do Trabalho, suas cartas sindicais e tal, mas sabe-se que o presidente ou os próprios diretores estão ali meio que, né, a pique, ou seja, não tem um conhecimento adequado, não conhecem das normas do trabalho, das leis e das formas legais. E aí eles fazem as suas convenções, os seus acordos coletivos, às vezes é meio temerário, né, nessas condições. Então, realmente, a senhora tem razão. Alguma coisa, a ótica tem que ser feita e tem que fazer uma avaliação. Por isso que quando eu falei sobre isso, algumas coisas, a gente tem que, acho que, procurar a entidade, ou filiar-se a uma entidade, no caso de uma federação, uma própria confederação, que tem uma condição melhor de dar essa assistência aos seus filiados e que tem um corpo jurídico bom para que possa orientar os seus diretores e os seus sindicatos. Pessoal, continua franco o uso da palavra. Perguntas? A palavra é eu, então. Bom, a preocupação nossa também é em relação... boa noite, ministro. Realmente é um prazer vê-lo novamente. Cristiano, obrigado pelo convite. Pedrão, parabéns também por tudo aí. A nossa preocupação é com a questão da jornada itinerante. O que acontece? Eu me lembro que em 2010, junto com o Ministério do Trabalho e Emprego, fizemos um resgate de trabalhadores considerando a jornada itinerante. Esses trabalhadores eram alojados na cidade e trabalhavam em outra. Eles levavam 4 horas para ir, 4 para voltar, 8 trabalhando, um monte de intervalo, e precisavam levantar 1 hora antes para fazer almoço, porque a empresa não fornecia a refeição. Quanto tempo esse trabalhador descansava? Quase nada, porque se ele tirar 9 horas de trabalho com um monte de intervalo para almoço, às 4 para ir, às 4 para voltar, ele sobrava 7 horas. Esses trabalhadores até tinham que tomar banho, então eles dormiam 5 horas. Isso era jornada exaustiva. Se eu desconsiderar que a jornada itinerante não conta na jornada do trabalhador, está tudo certo. Mas evidentemente que não estava nada certo. E essa é a nossa preocupação com essa mudança de entendimento do TST, certo? De não considerar a jornada itinerante e não remunerar o trabalhador nesse sentido. E aí eu não sei como é que está essa questão no TST, eu gostaria de saber. Bem, eu havia pedido a palavra apenas para cumprimentar a doutora Jaqueline, que fez uma reflexão extremamente importante na linha da qualificação do processo negocial. E acho que essa parceria ela deve ser mesmo ampliada com o Ministério Público do Trabalho, com os auditores fiscais do trabalho, com a própria Justiça do Trabalho, porque, ao fim e ao cabo, o que nós queremos é que as negociações coletivas cumpram mesmo o seu papel, permitindo, enfim, relações sadias, seguras de trabalho. Doutor Piniano, a pergunta é realmente importante porque quando a reforma trabalhista suprime as horas in itinere, parte de um pressuposto óbvio do legislador, no sentido de que a concessão de um transporte seria uma vantagem, uma benesse que o empregador haveria concedido para viabilizar
a prestação de serviços, mas obviamente nós também sabemos que há um outro lado dessa moeda, que o transporte atende também o interesse do empregador, que se situa em local de difícil acesso ou não servido por transporte público regular, ou quando é servido incompatível com os turnos de trabalho na empresa. Agora, são situações e situações. Esse exemplo que o senhor traz é um exemplo emblemático e eloquente no sentido de que a aplicação estrita e objetiva da lei produz iniquidade. Se a reforma vem dizer que não se computa para efeito de remuneração, isso não significa que não se possa computar para efeito de identificação de um trabalho degradante, uma condição de trabalho aviltante, inadequada, que poderia ensejar uma ação civil pública, uma obrigação de não fazer ou fazer, inclusive com eventuais sanções. Mas eu confesso ao senhor que eu não me lembro de ter visto alguma jurisprudência num caso específico como esse no TST, porque é um exemplo realmente que seguramente desafia todo o sentido de justiça que temos, né? A situação resolveu com TAC. Seria bom se a gente tivesse levado essa discussão ao judiciário, né, para entender se realmente poderia considerar, porque realmente é uma situação absurda. 9 horas de trabalho, 8 de circulação. 8 de circulação, mais 2 horas para preparar o almoço, né, que eles não forneciam nada. Então, Complicado. era uma coisa absurda. Mas resolveu com TAC e não levamos à justiça, nem ao TST. Ainda bem, né? Doutor Rodrigo quer fazer uso da palavra. Presidente Pedro, eu não vou nem arriscar o sobrenome, porque eu lembro da história do sobrenome polonês, né? Então, Pedrão, obrigado pelo convite. Cris, ministro, um prazer estar aqui novamente na sua presença, um privilégio. Meu amigo Paulo Pimenta, advogados, sindicalistas, etc. Eu queria dar, a propósito, quando o amigo Alpiniano levantou a questão das horas in itinere, eu tenho me repetido muito quanto a isso, porque eu acho que essa é uma experiência singular que eu tive a sorte de estar, ou azar, sei lá, né, naquela localidade. Eu me refiro à cidade de Itumbiara, e eu sei precisar, inclusive, o ano, porque eu tenho como referência a pandemia. Foi no ano anterior, portanto, em 2019, quando eu já estava em Itumbiara, que acho que todo mundo aqui sabe de onde eu estou falando, né? Fronteira Goiás-Minas Gerais, quando as relações lá dos trabalhadores rurais quase sempre são mediante contrato por prazo determinado, contrato de safra. De tal modo que em 2019, eu não lembro agora exatamente o mês, vou falar aqui aleatoriamente, digamos que fosse em fevereiro, não sei se é esse o mês. O maior produtor rural, eu poderia inclusive nominar, sei o nome, mas como a LGPD está aí, eu não vou me arriscar. O maior produtor rural deixou de conceder o transporte aos trabalhadores até as fazendas dele. Tem uma série de fazendas ao redor do município. Os trabalhadores, mesmo assim, continuaram indo trabalhar, das formas que todo mundo aqui pode imaginar, a precarização absoluta, né? A gente via, inclusive, a vara do trabalho de Itumbiara, é na saída da cidade, a gente vê o pessoal passando, bicicleta, motocicleta, um monte deles aboletados atrás de uma caminhonete, que a gente sabe do risco disso, uma curva mais fechada ali na frente, né? Enfim. E quando eu, numa dessas ações, porque tinha muita ação em desfavor desse produtor rural, eu perguntei ao preposto dele, que era sempre o mesmo, a gente acaba ficando amigo, né? Toda hora o cara está lá. E eu perguntei para ele, fulano, por que vocês deixaram de fornecer? A gente era tão amigo que ele disse para mim que era por minha causa, eu, Rodrigo, porque eu sempre condenava ao pagamento de hora in itinere. Como não condenar? O transporte era fornecido por eles mesmos. A fazenda era 40 quilômetros da saída de Itumbiara, todos os requisitos estavam atendidos. Então, condenava. A despeito de alguma restrição ao Instituto em si. Muito bem. Isso aconteceu em 2019. Perdão, isso aconteceu em 2018. Em 2019, ele tornou a colocar o transporte à disposição. E conversando com o Paulo é um gordinho lá que representa produtor rural, o que ele me disse foi, não, nós colocamos de volta, porque agora não tem risco de condenação pelas horas in itinere. Esse é só um lado da história. A parte
que não é ruim, mas a parte melhor dessa história é que na negociação coletiva do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, não é de Goiás, é da região qual que é lá? Sudoeste? Sudoeste, acho que é isso o nome do sindicato. Lá tem 2 varas, então havia 2 juízes, o outro juiz também foi convidado. E nós fomos convidados para um evento promovido por esse sindicato, que depois eu soube resultou num acordo coletivo em que foi ajustada a concessão, a obrigatoriedade de concessão do transporte, não com a integração à jornada daquele tempo de trajeto, obviamente, mas já é um avanço, a obrigatoriedade da concessão. E eu me lembro perfeitamente bem que, na época, foi ajustado que o sindicato, que os empregadores pagariam um adicional, um benefício de natureza indenizatória, evidentemente, de R$100. Eu lembro que era R$100, porque eu sei que era 100, o salário mínimo era 998. Então, era 10%, grosso modo, do salário mínimo. Achei que era a melhor coisa. Aconteceu ali o melhor possível. A experiência que eu vi em Itumbiara, e todos nós que atuávamos lá, vimos que a supressão na legislação do direito às horas in itinere causou, paradoxalmente, sob certo aspecto, um benefício àqueles trabalhadores que estavam indo de bicicleta, a pé, enfim, de forma muito precária ao serviço. Isso acabou sendo beneficiado pela negociação coletiva. E eu lembro muito bem que, tal qual o nosso amigo Pedro, o presidente, então, lá do sindicato, era atuante, um sujeito de descortino grande, que, quase como uma medida educativa aos trabalhadores, colocou na cabeça de quase todos, a gente via isso na Justiça do Trabalho, ninguém passou, depois de estudo dos acordos, ninguém veio questionar mais hora in itinere, pelo menos enquanto eu estava lá. O Paulo pode dizer mais se continua ou não chegando no tribunal pedidos de hora in itinere lá acho que não, porque caiu na lei, né? Lá de Itumbiara. Mas, na época, a solução foi perfeita. Essa ideia, penso eu, né? Posso estar equivocado, meu amigo Alpiniano, mas essa ideia de que as horas in itinere estarem reconhecidas é necessariamente um benefício ao trabalhador, especialmente rural, é um equívoco. E, no caso dele, as 4 horas para lá, 4 horas para cá, bom, o ministro Douglas, falei até para o meu amigo aqui, Leopoldo, que o ministro Douglas até me adiantou. O fato de esse tempo não integrar a jornada não afasta, obviamente, outras possibilidades, inclusive de natureza indenizatória, quando houver, se perceber, abuso de direito, trabalho degradante, etc. Não me parece que a solução seja reimplantar uma regra que a gente via na prática que, sinceramente, não dava certo. Nós temos 40 empresas do setor. A gente sempre fala do setor sucrocoleiro porque é mais intenso, né? Aqui é a nossa representatividade. E nessas modalidades de compensação de horas in itinere, né, nós não temos nenhum igual ao outro. Tem uma que nós fizemos com uma empresa próxima aqui de Morrinhos, eu considero muito bom, porque eles aplicaram a súmula 291, fizeram um acerto de todos os trabalhadores, não só dos anos que estavam ali, mas aqueles imprescritos também, os prescritos e imprescritos. Desde o começo que a empresa começou a trabalhar, eles fizeram o acerto. Então, naquela época, teve trabalhadores que recebeu 15, 20, outros receberam 4, 5, e posterior a isso, foi feita, então, uma avaliação do trajeto, né, uns de Morrinhos, outros de Goiatuba, e foi feito o trajeto de acordo com o salário, porque assim, uns ganhavam R$5.000, outros ganhavam R$1.200, R$1.500. Então, de acordo com aquela proporcionalidade da quantidade que ele recebia de horas in itinere, né, foi feito um vale de alimentação. Então, tem 3 vales de 3 valores diferentes. Vale alimentação, eu queria complementar. Então, isso é muito comum, foi feito muito comum para fazer essas compensações de horas in itinere. E, da mesma forma, também a Federação dos Trabalhadores Rurais também fez. Pois não? Doutora Jaqueline, deixa eu passar o microfone para a doutora Jaqueline. Eu gostaria, presidente, de instigar os participantes da videoconferência para que também participem e façam a próxima pergunta ao ministro, pode ser? A doutora Jaqueline vai fazer um comentário, em seguida eu gostaria de ouvir os participantes da vídeo que estão em todo o estado de Goiás participando deste diálogo com o Judiciário. Considero isso até um puxão de orelha, viu, né? Mas foi bom, sim.
E aí é outra reflexão. Quando a gente fala em jornada in itinere, foi o recurso por conta da distância do trabalhador. Eu fiz muita auditoria fiscal em usina sucroalcooleira no país. Não foi só em Goiás, não, no país. Então, já vi 2 horas, 3 horas de deslocamento. E por que não colocar um alojamento próximo, igual as construtoras fazem, alojamentos móveis? A questão estou só propondo uma reflexão mesmo, porque essa questão do transporte, do deslocamento, nós temos muito acidente fatal, entendeu? Envolvendo, porque o transporte é precário, muito precário. Você pega, muitas empresas pegam esses ônibus, o transporte rodoviário coletivo urbano, aí depois vai para o transporte escolar, e depois vai para o transporte de trabalhadores rurais. Então, você vai vendo veículos de 40, o problema não é ser antigo, o problema é não ter manutenção, e não tem. Então, assim, essa discussão em relação a valores, ela é importante? É, mas a gente tem que pensar também nessa questão da segurança, a questão dessa... É uma jornada, é um trabalho exaustivo por natureza, certas atividades. Corte de cana, mineração, tem muitas atividades assim, né, Pedro? Terríveis. Não são para pessoas, deveriam ser máquinas, de tão ruins que elas são. Né? Transporte, então vamos falar do lixo, tem umas atividades assim, difíceis de serem, muito complicadas de serem executadas. Uma série de repercussões negativas na saúde do trabalhador, que depois vai parar tudo no SUS. A verdade é essa. Né? Enfim, essa questão da jornada in itinere é uma discussão importante, a questão do transporte seguro é uma questão importante também dos trabalhadores. Jaqueline, só se me permite, é uma tarefinha nossa aqui do jurídico da federação, da gente enfrentar isso, da questão até do dano existencial, porque a gente sabe que, assim como existem empresas que seriam aquelas que o Dr. Rodrigo presenciou, é uma tarefinha que foi designada pelo presidente aqui para que o escritório jurídico enfrentasse isso, para que chegasse no TST, para que o ministro Douglas e os demais ministros possam enfrentar essa matéria. Porque é uma preocupação nossa, inclusive nós já começamos a estudar sobre isso, e quando a gente fala que o STF, por vezes, prestigia um pouco mais o capital do que a questão mesmo do direito social, nós temos, pelo STF, o reconhecimento da imprescritibilidade do dano ambiental. Ou seja, feriu fauna, feriu flora, não tem prescrição. Mas quando nós estamos falando do dano do trabalhador, nós estamos restritos à prescrição. Então, quer dizer que, se a gente for fazer uma análise dessa decisão do STF, nós temos a fauna e a flora num patamar ainda maior do que o trabalhador. Porque nós fizemos esse estudo e nós estamos com essa tarefinha que o Pedrão, apesar de falar que houve essa compensação, ele é sabedor que algumas usinas, e isso é algo que nós vamos estudar enquanto escritório jurídico, para esse enfrentamento relacionado a uma futura indenização, que é o que a gente espera, porque daí nós estamos falando de usinas diferentes da que o Dr. Rodrigo presenciou, porque, de fato, nós temos usinas, e nós temos não só usinas, mas empresas distantes, que daí colocam o trabalhador numa situação muito precária, e é esse o enfrentamento que a gente procura fazer. Só que, já desde o início, quando eu comecei a estudar essa matéria, eu me vi numa situação em que a gente tem o STF, a questão da prescrição, do reconhecimento da imprescritibilidade em relação aos crimes e infrações ambientais, mas a gente não tem isso em relação ao contrato de trabalho, que é o caso, por exemplo, de uma empresa que trabalha com questões nucleares, que deixa os trabalhadores à disposição, nós estamos adstritos à prescrição, mas aquele ambiente de trabalho, ele é um ambiente, porque, ao meu ver, ambiente é tudo que possibilita um ser vivente. Então, pelo menos que a gente possa incluir aí o trabalhador nesse entendimento do STF, e é isso que a gente espera. Então, quando o Pedrão fala que houve compensação, nós também temos a tarefinha de entender que aquela compensação ela não é possível em relação a algumas usinas em específico, de algumas empresas grandes, de grande porte. Né? Seria isso.
Eu queria dizer que quando a gente fala de usinas, nem todas as usinas são redentoras ou são que fazem o pecado. Todas elas não, entendeu? Nós temos usinas e usinas. Nós temos usinas, eu estava explicando para o Dr. Douglas, nós temos usinas no setor top, usinas que estavam em recuperação judicial. Então eu falei para ele, quando ele vai negociar, o prejudicial é isso, é porque a gente negocia com um sindicato patronal. E aí eu tenho lá dentro do sindicato patronal empresas que podem muito, que têm um transporte inclusive com ar-condicionado, eu tenho empresas que podem situação mediana e tem outros que não podem nada. E o que acontece? A dificuldade para nós, doutor Rodrigo, é exatamente isso, é porque nós temos que criar um meio termo. Eu tenho que ser muito criativo para poder negociar. Eu gostaria de fazer essa distinção, mas eles se reúnem lá e dentro desse sindicato deles, eu tenho que pegar exatamente o meio termo. É muito complicado. Então, assim, quando a gente fala de usinas, eu quero dizer que eu respeito muito, mas muito o setor. É um setor que nós temos a vantagem de podermos estar aberto para negociação. Muito, o doutor André, que é o presidente lá do patronal, André Rocha, muito sensato, tem uma boa assessoria, mas tem empresas que nós temos que ter umas tratativas diferentes. E aí, essa é a nossa dificuldade. Pois não, doutor? Aqui, o caso que eu falei, como eu mencionei, o que foi feito foi um acordo coletivo de trabalho com aquele produtor rural em específico. Evidentemente que existem usinas e usinas, a casuística, para o bem e para o mal. Né? Eu vi que quando o senhor falou em acordo com o produtor rural, o doutor Alpiniano regalou os olhos, porque ele tem feito correu atrás, né? E tem pegado muito essa questão aí da analogia ao trabalho escravo, né? Então, Bom, pessoal, eu gostaria de saber se tem alguém aqui do pessoal que está participando online, se gostaria de fazer alguma pergunta, ou teria alguma pergunta específica para alguma autoridade aqui, ou participar também do nosso bate-papo. Para nós é muito importante a vossa participação. Ótimo, presidente, mesmo porque o ministro já está conosco há mais de 2 horas. Estou preocupado com isso. De repente, ele pode não voltar mais, né? Passando muito tempo, então não vamos fazer isso. Parece que são só 15 minutos. O debate está tão bom, tão interessante. Já ultrapassamos as 2 horas. Obrigado, ministro, mas realmente em respeito ao senhor e a todos que estão participando, nós vamos conduzir aí pelo menos, vamos estabelecer um horário até às 19h15, ou seja, em 15 minutos nós encerraremos a programação em respeito ao ministro, que muito gentilmente veio fazer a visita e nós é que organizamos essa estrutura mais formal e estamos sugando do seu conhecimento, aproveitando da sua presença aqui, ministro. Muito obrigado, mas eu acho que é o contrário, viu? Porque para mim está sendo um momento muito bom, muito rico e talvez a palavra de ordem que nós poderíamos extrair de todos os debates aqui diz com a qualificação do processo de negociação coletiva. Vejam que nós temos vários níveis de empresas no setor e temos várias realidades diferentes também. Ouvindo a doutora Jaqueline, eu fiquei lembrando de um evento de que participei sobre recuperação judicial. Há um princípio muito importante na lei de recuperação judicial, que é o princípio da preservação da empresa. Mas isso não significa que todas as empresas devam ser preservadas ou recuperadas. A doutrina estrangeira usa uma expressão deep insolvency. Se a empresa não tem condições nem socioambientais de prosseguir explorando o seu negócio, ela tem que ser extinta mesmo. Então, empresas que não desenvolvem o seu modelo de negócio cumprindo a legislação, desrespeitando a função social, não deveriam mesmo operar. Quer dizer, a liberdade de empreender é um direito fundamental, desde que exercido dentro dos limites da ordem jurídica. Empresas que existem para sonegar direitos, para fraudar, só se pensa no lucro, essas empresas não cumprem a sua função social. Geram mais danos à sociedade do que benefícios. E por isso o desafio da qualificação do processo de negociação. Cada empresa com a sua medida. Se existem várias empresas, como é que nós vamos identificar parâmetros de negociação nesse enfrentamento duríssimo? Faturamento dessas empresas? Participação nos lucros e resultados? Vocês negociam isso? Negociam PLR? Isso é importante. Quer dizer, ganho de produtividade, enfim, tem
Tudo isso tem que ser considerado. E fortalecimento, claro, da representatividade, da legitimidade da entidade sindical. Isso é base, além da legislação de fomento, a negociação. O Supremo vem avançando nessa direção. Acho que o piso dos enfermeiros foi uma prova eloquente nesse sentido. Antes, o tema 638, embora não aludindo à negociação coletiva como condição de validade de dispensa massiva, o Supremo estabeleceu ali. E é interessante ler o acórdão do Supremo, o tema 638, porque foram duas vertentes argumentativas, a do ministro Fachin, que fala em justiça social, e a da ministra Rosa Weber, que fala em função social ou princípio da boa-fé objetiva, os deveres anexos que decorrem do princípio da boa-fé objetiva, o dever de cuidado, né, de informação, quer dizer, enfim, são ideias abertas, são reflexões que nós escolhemos. Eu quero renovar uma vez mais os cumprimentos a todos que aqui estão e que participaram desse importante debate. Eu levo daqui muitas boas lições e espero seguir aprendendo com tantos mestres da vida. Ok, nós vamos, portanto, abrir ao pessoal que está participando pela videoconferência. Alguém deseja fazer algum comentário, alguma pergunta destinada ao ministro? Nosso convidado especial desta tarde, uma tarde e noite, diálogos com o Poder Judiciário, com a presença do ministro do TST, Douglas. Alguém do interior do Estado que não pôde comparecer, mas com toda a importância participe conosco deste encontro? Parece que nós estamos bem no... O pessoal está agora. Tá. Nós vamos, enquanto ninguém se manifesta, nós temos mais uma pergunta aqui, senhor ministro, e já terminamos nossa programação. Na realidade, ministro, saudações democráticas a todas e a todos, né, já foi cumprimentado. Na verdade, eu queria, em 2 minutos, traçar a percepção de negociação que eu tenho enquanto advogada sindicalista dos sindicatos farmacêuticos no estado de Goiás, a respeito da negociação e da disparidade de armas na negociação coletiva. Vossa Excelência falou da importância do direito econômico. O sindicato obreiro, ele já começa de uma forma muito desigual, certo? Então, é assim. A gente faz as assembleias, leva as reivindicações dos trabalhadores e das trabalhadoras para o sindicato patronal. Então, de uma forma bem assim, bem informal mesmo, eu vou falar para o senhor como que é a negociação. O trabalhador pede 50. Aí o patronal fala, para que 30 se 20 é muito? Toma 10 e me traz o troco. É assim a negociação. E quando querem negociar? Eu poderia dar vários exemplos de que as propostas antes, agora mesmo, nunca atinge a reposição da database. Quando não tem nenhuma proposta de recomposição do salário. Né? E a questão da negociação, que agora foi elevada a um patamar de vida e morte até para o trabalhador, porque muitos sindicatos sobrevivem, sabe-se lá como, que tipo de negociações são feitas, não é? Mas, enfim, essa é a nossa situação atual. Eu pergunto, diante dessa disparidade, eu estou falando do segmento que eu conheço há muitos anos, mas eu acredito que não seja muito diferente, porque foi feito um congresso sindical aqui no estado de Goiás, e não foi muito diferente do que eu vi. Eu simplesmente, de forma lúdica e informal, eu estou trazendo o conhecimento de Vossa Excelência como são feitas as negociações, em especial depois da reforma de 2017. Era isso que eu gostaria de trazer ao conhecimento. Muito obrigada. Agradeço, doutora Valéria, pela observação. E me permite até, talvez, esclarecer o que eu penso em relação à necessária harmonia entre capital e trabalho. A nossa sociedade se estrutura a partir de uma Constituição que traz uma série de programas sociais, direitos sociais, compromissos civilizatórios. Eu costumo sempre lembrar que nós temos uma Constituição social e uma Constituição econômica. E a opção que foi feita é justamente pela
livre iniciativa. A nossa Constituição é compromissária com a liberdade de empreender, de novo, empreender com função social, com responsabilidade social. E quando é que uma empresa cumpre a sua função social? A própria Constituição dá essa resposta. Quando as empresas observam a legislação ambiental, tributária, trabalhista, previdenciária. Então, dentro dos limites da ordem jurídica, as empresas cumprem a sua função social. E o lucro não é uma coisa ruim, em absoluto. Mas as empresas precisam avançar e muitas delas, sobretudo as de maior porte, estão cada vez mais compromissadas com aquela política ESG, sustentabilidade social, inclusão, combate à discriminação, igualdade de gênero, inclusão de minorias no corpo de empregados, enfim. Eu observo isso com muita alegria, inclusive a adoção espontânea dessas políticas internas de qualificação, enfim, de respeito à diversidade. Eu estou com uns casos para julgar que eu não posso aqui mencionar, mas que são extremamente desafiadores. Mas eu considero que capital e trabalho devem agir de forma harmônica. Claro que é um enfrentamento desigual, desproporcional. O Supremo Tribunal Federal, quando julgou o RE 590-415, o voto do ministro Barroso, que se transformou no acórdão do Supremo Tribunal Federal, trazendo doutrina do ministro Maurício Godinho Delgado, dizia da equivalência entre os atores sociais. E por isso a autonomia negocial coletiva deveria mesmo ser prestigiada. Claro que essa é uma ideia teórica, que pode ser e é problematizada pela realidade. Agora, como compensar essa desigualdade? De novo, nós voltamos àquela discussão sobre uma lei de fomento à negociação coletiva. A CLT tem um artigo que ninguém fala dele, acho que é o 613, letra A, que estabelecia o dever de negociar. Veio a emenda 45, criou lá a cláusula do comum acordo, sugerindo que não haveria esse dever de negociar. A boa-fé objetiva, princípio estruturante da teoria geral dos contratos, tem que ser trabalhada, tem que ser ressignificada. A seção de dissídios coletivos do TST tem avançado para exigir uma justificativa plausível, razoável para a recusa à negociação coletiva. Estou dizendo que seja bom o poder normativo, eu acho que não é. Mas, do ponto de vista da nossa realidade sociocultural e econômica, nós temos muito a avançar. Como é que se avança? Se avança ou pela greve ou pelo processo legislativo. Greve, perde-se o emprego, corta-se a cabeça. Condutas antissindicais, existem a não mais poder. Como combater isso? Quais são os caminhos que nós temos? Precisamos percorrer esses caminhos. Mas enquanto isso não acontece, nós não podemos negar também a dimensão importante da atividade econômica. Porque é a atividade econômica, é a expansão da atividade econômica que gera emprego, que gera a possibilidade de se obter recursos para prover a própria subsistência. Óbvio que ninguém quer um país de miseráveis, óbvio que ninguém quer desigualdades absurdas entre classes sociais. Ninguém quer isso, porque ninguém quer viver também em guetos, porque todos somos detentores de um valor base, que é a dignidade humana. Quando se fala em análise econômica do direito, qual é o problema quando se menciona essa expressão? É porque parece que nós vamos olhar só para as consequências, escolher a consequência que mais vantagem, que mais felicidade traga para o maior número de pessoas, um utilitarismo, ou quem sabe um pragmatismo, ou um consequencialismo. Né? Não é bem assim. A análise econômica do direito ela é importante, mas ela não pode ser o único padrão para a tomada de decisão. Você não pode, a pretexto de encontrar a melhor resposta, alijar esse processo de tomada de decisão valores. Valores não são quantificáveis. Dignidade, justiça, inclusão, não discriminação. Mas isso não significa que não se possa também trazer para a mesa o impacto econômico de uma escolha interpretativa que se produz. Esse exemplo das horas in itinere ele é muito interessante. Vantagens e desvantagens, avanços e retrocessos, casuísmos, cada caso com a sua singularidade. Então não há um padrão, não há um modelo. Mas acho que, do ponto de vista do marco zero desse debate, passa sempre pela atividade econômica, porque é a livre iniciativa, até porque o Estado tem um papel secundário, residual. O Estado não é empreendedor.
O Estado tem que arrecadar tributo para poder gerenciar as políticas públicas nas áreas dos direitos sociais, segurança, saúde, educação, alimentação, previdência e seguridade social, enfim, assistência social. O papel do Estado ele é secundário. Não que ele não explore a atividade econômica, mas ele só o faz nos casos expressamente previstos na Constituição. E sempre para atender interesse público relevante ou interesse ligado à soberania nacional. Então, é o caso, por exemplo, dos portos. Os portos, a exploração dos portos é a atividade da União, que pode ser delegada, pode ser objeto de concessão, como tem sido aí. Mas nós precisamos alavancar a economia para poder ter mais inclusão social, mais emprego, e a complexidade da vida, das relações sociais, impede que nós tenhamos um padrão único de dignidade, de realidade, desse horizonte axiológico, desse projeto civilizatório que está na Constituição. Nós temos muitos Brasis, muitos Brasis. Goiás, estado fantástico, rico, produtivo, um trabalho escravo, trabalho infantil, com discriminação, como foi aqui noticiado, né? Quer dizer, século XXI, nós convivendo ainda com mazelas do século XIV, XV, XVI, é um absurdo, né? Mas é o que nós temos e precisamos lutar com as armas que temos. Ministro, primeiro eu gostaria de parabenizar pela atitude tão nobre de ter vindo aqui escutar as bases que são quem sofre as consequências, né, e os resultados das decisões de vocês. Correndo o risco de ser maçante, eu queria só complementar duas ideias que foram lançadas aqui de uma perspectiva do sindicato, de como ele enxerga essas ações, que é sobre os benefícios da justiça gratuita e sobre a questão da representatividade. Sobre os benefícios da justiça, o que o sindicato hoje enxerga quando vai promover alguma ação coletiva, ou plurima, que esteja representando inúmeros trabalhadores. A conta que ele faz é muito simples. O sindicato está ali representando toda a base, e existem alguns momentos que ele tem que decidir se ingressa ou não com algumas ações judiciais. E ele sempre pondera o risco de uma sucumbência ou de uma... Por exemplo, a gente precisa de alguma perícia, e ele teria, se ele foi o promovente e solicitou isso, teria que arcar. Eu acho assim, muito complicado para o sindicato, e eu entendo isso dele, essa resistência de ingressar com essas ações. Porque uma pessoa jurídica, quando ela ingressa com uma ação, ela está requerendo direito próprio, então um benefício próprio. Quando o sindicato faz esse estudo de viabilidade para poder representar os seus trabalhadores, ele tem a certeza, salvo que exista alguma cláusula compensatória no instrumento coletivo, que penalize quem estiver descumprindo ele. E que é um pouco raro que isso seja revertido para o sindicato. Geralmente essas cláusulas penais são revertidas para os próprios trabalhadores, né? Então, ele está entrando com essa ação para ter ele não vai ter nenhuma compensação, ele não tem a possibilidade de ter nenhuma compensação financeira. Então, para ele, numa análise fria, eu acho justo isso. Ele pensa, se eu tiver, porque todo processo tem seu risco, se eu tiver algum derrota nesse processo, eu vou ter que tirar dinheiro que eu poderia utilizar para bem representar, para correr esse risco de ter algum prejuízo. Por isso que a gente sempre tenta, de todas as formas, nunca ingressar com ações. As ações são assim, o último subterfúgio, é a última opção. E em relação essa é a visão do que acontece realmente dentro do sindicato. Em relação a essa representatividade, especificamente essas categorias diferenciadas, o que a gente vê muito? A gente sabe dos requisitos para poder ser reconhecido isso, mas isso esvazia muito a atuação do sindicato, enfraquece muito, não só para ele. As empresas, a gente vê muita resistência das empresas quanto a isso também. O que a gente vê muito? Os sindicatos criam uma base estadual ou de vários estados, esses sindicatos específicos, e começam a pegar, por exemplo, 10, 15 trabalhadores no universo de 500, 600 trabalhadores. Eles não sentam para negociar, eles tiram essa representatividade
replicam as CCTs, qualquer instrumento coletivo, eles replicam ele e ficam aplicando em conjunto com o sindicato que realmente representa, pela categoria econômica preponderante dessa empresa. Então, esse é um problema muito sério que os sindicatos vêm enfrentando também, em relação a essa representatividade, porque enfraquece. Na hora de você fazer, a empresa cria resistência, porque às vezes ela vai criar um benefício, aquele trabalhador fica fora, aquilo gera um ruído, e o sindicato, não estou dizendo que são todos, né? Mas a grande maioria, ela entra para pegar representatividade, replicar a CCT, e não vai lá, não despacha, não desvio da representação. Exatamente. A gente vê, inclusive, sindicatos assim, que são fundados por advogados. Eles pegam ali um representante... Isso não é uma denúncia, doutor. Eles pegam assim, o representante, os advogados fundam um sindicato específico e começam a minguar essas bases de sindicatos que realmente são atuantes. E isso enfraquece a negociação, enfraquece a representatividade, cria um ruído muito grande na base, que esses trabalhadores que são retirados dessa guarda, né, eles nem conhecem quem são esses sindicatos. Essa é uma realidade que a gente enfrenta muito aqui. Eu fui chamado a atenção aqui pelo horário, e eu acho que assim, isso é trabalho, né? Nós temos a satisfação sempre de estar trabalhando junto com o Sandro. O Sandro é nosso cerimonial já por duas circunstâncias, e, enfim, nós fizemos o evento para um determinado horário. E eu queria pedir desculpas para vocês, eu sei que o ambiente está muito bom, eu estou considerando que o ambiente está muito bom, e está acontecendo, né? A discussão está muito boa, e eu não sei se o ministro teria uma predisposição para voltar no outro dia, porque foi mais de 2 horas aqui, né? E então eu queria pedir assim, para vocês que compreendessem, né? Apesar que eu vou passar para a doutora para ela complementar, eu queria inicialmente agradecer muito a sua presença aqui, ministro. É uma honra para nós termos recebido com as demais autoridades, os presidentes de federações, os advogados aqui presentes, para nós da Federação dos Trabalhadores da Indústria, dos estados de Goiás, Tocantins e Distrito Federal. Isso faz parte do nosso trabalho, mas é uma honra grande recebê-los aqui. Gostaríamos de tê-los uma outra oportunidade também, ao passo que nós temos aqui na nossa entidade hoje um podcast, né? E aí poderíamos... A nossa ideia era começar efetivamente com ele, pelo menos 2 ou 3 programações por semana, a partir de agosto, né? A partir depois das férias, não é isso, João? Mas coloque, por favor, em vossas mentes que nós temos esse instrumento e que nós gostaríamos de convidá-lo numa outra oportunidade, né? Ou 2 ou 3 ao mesmo tempo autoridades, ou então sozinhos, para que a gente possamos trazer outras discussões do nosso mundo do trabalho, outras coisas que nos afligem, né? Denúncias e etc, etc. Eu acho que isso vai ser muito importante. Quando falou, agora que o doutor Paulo falou, o doutor Opiniano realmente também lógico que faz parte do trabalho dele. Então, quero agradecer imensamente as vossas presenças. Vou passar aqui para a doutora, tá? Gostaria de que ela fizesse essa complementação, como eu falei, se isso aconteceu aqui, ela tem uma grande parte nisso, eu diria aí 80% que ela tentou organizar, e agradeço por isso. Eu iria fazer uma pergunta, mas eu não vou não. Agora eu tenho um WhatsApp do ministro, gente. Assim como eu tenho um WhatsApp do doutor Opiniano, o desembargador Pimenta também libera aí o WhatsApp, o Rodrigo Dias, então eu não vou ocupar aí para fazer mais uma pergunta, não. E eu só quero somente agradecer. Eu estava confidencializando com o ministro Douglas e com o desembargador Pimenta o tanto que nós, advogados trabalhistas e sindicais, às vezes a gente não faz uma análise do informativo do TST. E eu verifiquei que, eu acredito, eu não sei se eu estou certa nesse número, mas eu acredito que dentre 5 julgados lá do TST, pelo menos 3 é sobre análise de instrumento coletivo de trabalho, acordo coletivo de trabalho. Eu acredito também que o nosso TRT 18 e também
ali nas varas também, eu acredito que deve ter muita discussão em relação às negociações coletivas, para nós, enquanto sindicatos, enquanto assessoria, entendermos o tanto que é importante o nosso papel, porque também a gente tem ocupado o judiciário sobre essas questões e que cada dia mais nós venhamos a trazer menos problemas para vocês e mais soluções. E dizer que a casa de vocês não imaginam o tanto que nós estamos honrados, lógico, primeiro com a presença do ministro Douglas Alencar aqui na nossa casa, mas também do Judiciário, do Ministério Público do Trabalho, da Superintendência, do Dr. Rodrigo, da própria OAB, que nós somos todos irmãos, mas nós estamos muito felizes a ponto de não caber dentro de nós, e que isso se torne natural para nós a cada dia, e vocês são sempre bem-vindos à nossa casa. Então, seria isso. Muito obrigada, ministro. Muito obrigado, Cristiane. Apenas antes do presidente agradecer todos que participaram, os presidentes de sindicatos, de federações que vieram prestigiar, e a todos que atenderam o convite de ontem, né, ministro? Muito obrigado a todos que vieram prontamente participar deste Diálogos com o Poder Judiciário. Agradecer mais uma vez em nome de todos os sindicatos que integram a Federação dos Trabalhadores na Indústria dos Estados de Goiás, Tocantins e Distrito Federal, e de todos os presidentes de federações presentes neste evento. Agradecer, além do ministro, nosso convidado especial, todos que vieram prestigiar, desembargador Paulo Pimenta, muito obrigado, doutor Alpiniano, procurador-chefe do MPT em Goiás, doutora Jaqueline, chefe da Seção de Fiscalização do Trabalho da SRT aqui no nosso estado, doutora Jordana Araújo, diretora da Agatra, conselheira da OAB, representando aqui o presidente Rafael Lara, doutor Rodrigo Dias, juiz do Trabalho, presente também prestigiando este evento, os demais já citados, doutor Gustavo Afonso, presidente do IGT, muito obrigado pela presença. Ministro, muito obrigado mais uma vez por sua disponibilidade. Fica aqui uma pesquisa para todos fazerem, viu, doutor Rodrigo? Qual congresso, seja nacional ou internacional, que o ministro ficou mais de 2h20 participando? Isso é um mérito realmente da federação e um privilégio, ministro, tê-lo conosco, ainda mais que foi de sua iniciativa estar conosco, e fizemos este evento para que o senhor sentisse-se confortável e pudesse realmente trazer o máximo de informação aos trabalhadores, aos dirigentes e a todos que vieram prestigiar o evento. Presidente Pedrão, por favor, as suas considerações finais e encerramento. Obrigado, Sandro, por complementar. Eu quero, nessas considerações, eu quero agradecer a todos que participaram de forma online, tá? A cada sindicato, a cada presidente de sindicato, a cada representante de empresa, tá? Porque nós convidamos também alguns representantes de RH que pudessem participar, né? Então, quero agradecer particularmente a vocês por também participarem e ficarem esse tempo todo aqui juntamente conosco para ouvir essa conversa, esse debate. Agora eu vou passar para o ministro para ele fazer as considerações finais e as despedidas. E espero que se ofereça outras vezes para fazer a visita. As minhas palavras serão breves, até por conta do horário, mas eu quero apenas renovar os agradecimentos, dizer que foi um momento muito especial, ouvir, aprender, sentir, quem sabe compartilhar um pouco essa nossa experiência. Lá do tribunal, longe da realidade, antigamente eram papéis, agora são imagens do computador. Nós não temos muito a dimensão dessa realidade, por isso esse contato com a linha de frente das relações de trabalho é absolutamente essencial. O direito só faz sentido se for compreendido na sua interação com a realidade da vida, e é isso que nós estamos fazendo aqui, procurando estabelecer os melhores significados para essa nova ordem jurídica que ainda está ensaiando os seus primeiros passos. Olha, sinto-me muito honrado e, por favor, me convidem para uma outra oportunidade. Vamos aguardar. No Brasil não se morre de tédio, vamos aguardar o que vem por aí do Supremo, do TST, do Congresso, quem sabe do mundo sindical. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Está encerrado por este evento, esta tarde e noite de diálogos com o Judiciário, com a presença ilustre de Sua Excelência, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, o Dr. Douglas Alencar Rodrigues. Muito obrigado a todos mais uma vez pela presença, uma ótima noite.